Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Na medida que você for achando, você vai dizer: eu vou para o céu. Mas tem que achar antes. Eu vou de qualquer jeito, pastor. Achando ou não achando, eu vou. Aleluia. Gosto de gente assim que tem fé. Marcos capítulo 3, versículo 13. Vou ler a versão NAA. Vamos ler? Depois Jesus subiu ao monte e os chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos que chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Irmãos, nessa manhã nós vamos estudar o 10º discípulo dessa série de mensagens que estamos ministrando. Estamos falando sobre os discípulos de Jesus e hoje vamos falar sobre Tomé. Diga Tomé. Depois de Tomé só vai faltar 2 discípulos: Tadeu, Tiago menor. Quantos acompanharam essa série desde o início? Faz assim para eu ver, ó. Quantos foram abençoados? Nós estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus, estudando a vida dos primeiros discípulos, os apóstolos, aqueles que foram chamados primeiro e designados para estar com Jesus e expulsar demônios, curar os enfermos. Estamos aprendendo com a vida desses homens a ser discípulos de Jesus. Irmão, sempre que a gente ouve pregações sobre Tomé, o que se fala acerca dele? Tomé, o incrédulo. Sim ou não? Infelizmente, essa é uma marca que ficou na vida de Tomé. Eu já vi vários pregadores falando sobre um momento pontual na vida de Tomé e determinando a identidade dele em virtude daquilo que aconteceu. Por que Tomé, ele é dito por muitos como uma pessoa incrédula? Porque lá em João capítulo 20, após a ressurreição de Jesus, Tomé, ele não estava no ambiente onde Jesus, após ressuscitar, apareceu para os discípulos, e depois os discípulos foram contar para ele: olha Tomé, Jesus ressuscitou e apareceu para nós. Tomé não estava no culto naquele dia. A gente vai falar um pouquinho da importância de estarmos nos cultos e de termos comunhão com a palavra do Senhor. Tomé não estava no culto naquele dia, por alguma razão, e ele não acreditou. Quando os discípulos falaram: nós vimos Jesus, ele esteve aqui conosco, nós tocamos nele. Aí Tomé falou: eu só acredito que ele ressuscitou se eu o ver e tocar nele. Aí Jesus depois aparece para Tomé, juntamente com os discípulos, e fala: pode tocar aqui, Tomé. E aí Jesus libera uma palavra: não seja incrédulo. Jesus não chamou Tomé de incrédulo, mas estava falando de uma atitude momentânea, de uma atitude pontual de Tomé. E é por essa razão que muitas pessoas vão relacionar Tomé com uma pessoa incrédula. Mas isso que eu vou te falar: Tomé não era incrédulo. E na verdade, ele não foi rotulado por Deus como alguém incrédulo.
Porque é assim, irmãos, Deus não nos rotula em virtude dos nossos erros. A nossa identidade não está fundamentada nas nossas falhas. O Senhor não olha para nós e nos conhece tendo em vista as nossas imperfeições. Os homens nos rotulam pelas nossas falhas, mas Deus não. Você quer ver só? Davi, ele cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba. Mas a Bíblia não chama Davi de adúltero. A Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Deus não rotulou Davi em virtude do adultério que ele cometeu. Não estabeleceu a identidade dele em virtude daquela falha, daquela dificuldade momentânea. Raabe era uma prostituta em Jericó, e ela mentiu para proteger os 12 espias que foram espiar a terra prometida. A Bíblia não chama Raabe de mentirosa. Pelo contrário, ela integra o rol dos heróis da fé. Sabe por quê? Porque Deus não rotulou Raabe pela mentira que ela contou. Moisés assassinou um homem egípcio. Sabe como que a Bíblia chama Moisés? O homem mais manso da terra. Deus não rotulou Moisés pelo erro que ele cometeu, pelo homicídio que ele cometeu, mas fez questão de exaltar as qualidades dele, porque é assim, irmãos, o homem é que rotula, Deus restaura. Quantos podem dizer amém? Enquanto o homem rotula, Deus ele restaura. Quem rotula não tem compromisso com a restauração do outro. Quem rotula o outro pela imperfeição, pelas falhas ou por tempos de crise, não tem compromisso com a transformação do outro. É por isso que Deus não nos define, não nos identifica em virtude das nossas imperfeições. E ouça o que eu vou dizer para a igreja nessa manhã, mais do que nunca nessa manhã. Nós vamos precisar ter uma firme convicção acerca de um conceito extremamente importante que temos lançado ao longo dessa série de mensagens. Qual o conceito, pastor? De que antes de Jesus designar os seus discípulos para pregar a palavra, expulsar demônios e exercer autoridade, Jesus chamou os seus discípulos para estarem com Ele. Os designou para estarem com Ele, para se relacionarem com Ele, conviverem com Ele, habitarem com Ele, ter intimidade com Ele, e depois sim, realizar a obra, depois sim, cumprir a missão. Quando eu estava estudando, irmãos, acerca da vida de Tomé, eu entendi algo poderoso acerca do propósito de Deus. Sabe o que eu entendi? Deus não rotulou Tomé por um momento de incredulidade, porque o chamado veio antes da falha dele. Jesus chamou Tomé antes dele ter dificuldade em sua caminhada. Jesus chamou Tomé antes dele ter um tempo de crise em sua caminhada, e o que determinou a identidade de Tomé não foi a falha que ele cometeu, mas foi o chamado que ele recebeu da parte do Senhor. O chamado que recebemos de Deus, que nos faz ser filhos de Deus, é que determina a nossa identidade, irmãos. Não são os nossos tropeços ao longo da caminhada, porque infelizmente nós vamos tropeçar, mas nós não podemos permitir com que esses tropeços determinem quem somos diante do Senhor. Defina a nossa identidade e direcione nossos passos. A nossa identidade está alicerçada no chamado de Jesus. E posso falar uma coisa para você? Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, assim como os discípulos foram chamados e escolhidos.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus subiu ao monte, orou ao Pai, e ele desceu do monte com discernimento espiritual para chamar os seus primeiros 12 discípulos. Naquela oração de Jesus, você estava inserido. Naquela oração de Jesus, o Pai revelou a ele, você, que estaria aqui hoje, porque você também é um discípulo de Jesus. Aquela oração que foi feita há cerca de 2000 anos atrás, você também foi objeto do discernimento que o Pai deu a Jesus. Porque igualmente você é discípulo, nós somos discípulos de Jesus, nós estávamos inseridos naquilo que iria acontecer no chamado dos primeiros discípulos, porque foi através da vida deles que nós estamos aqui hoje. Então ouça, irmãos, Tomé, ele foi chamado e escolhido pelo Senhor, e foi isso que determinou a identidade dele. Quem aqui gosta de ser rotulado? Alguém aqui gosta de ser rotulado pelos seus erros, pelas suas falhas? Ninguém gosta. Agora ouça, Tomé, ele tinha muitas qualidades. Nós não podemos olhar para Tomé e dizer que ele era incrédulo só porque ele teve dificuldade em relação à sua fé em determinado momento da caminhada. Eu quero pontuar algumas qualidades de Tomé. Primeira qualidade de Tomé, João capítulo 11, versículo 16. Abra comigo a sua Bíblia. João capítulo 11, versículo 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, isso aqui é interessante, tá, gente? Tomé tinha dois nomes, Tomé e Dídimo. Sabe o que significa Dídimo? Gêmeo. Diga gêmeo. Muitos comentaristas vão dizer que é bem provável que ele tinha um irmão gêmeo. Mas como chamada individual, o irmão gêmeo não é citado. Chamada individual, salvação individual. Alguns historiadores vão dizer, bem provável que ele tinha um irmão gêmeo. É uma expressão no grego, né? Então Tomé chamou Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Sabe qual é a primeira qualidade de Tomé? Que nós precisamos ter uma firme convicção acerca disso. Tomé era uma pessoa que dava a vida por Jesus. Ele dava a vida pela causa do reino de Deus. Ele dava a vida pelo propósito, pela missão do Pai. Qual é o contexto aqui, irmãos? O contexto aqui é o seguinte: um homem chamado Lázaro, que era amigo de Jesus, estava doente. Jesus estava longe da casa de Lázaro. Lázaro era irmão de Maria e Marta. Maria e Marta então envia um recado para Jesus: olha, Lázaro, a quem você ama, está doente. Quando Jesus ele recebe essa notícia, ele fala o seguinte: essa doença não é para a morte. Essa doença é para que o Senhor seja glorificado. E ele fica ainda 2 dias no lugar que ele estava antes de ir para Betânia, para a Judéia. E é interessante a gente pensar, irmãos, você conhece a história, você sabe que depois que Jesus chega na casa de Maria e Marta, Lázaro já estava morto. E o que Jesus faz? Ele ressuscita Lázaro. E aí eu fico pensando, às vezes nós queremos que Deus faça uma coisa, mas Ele quer fazer algo muito maior em nossas vidas. Porque para Maria e Marta, elas queriam que Jesus curasse Lázaro, mas Jesus queria ressuscitar Lázaro, não queria curar. Às vezes parece que Deus está demorando, irmãos, mas não é porque Ele está demorando, é porque Ele quer fazer algo definitivo na sua história. Ele quer fazer algo maior na sua família. Ele quer fazer algo maior na sua casa. Ele quer fazer algo maior no seu casamento. Ele quer fazer algo maior na sua história. Porque Deus não trabalha com paliativos. Deus trabalha com resoluções definitivas.
Então Maria e Marta queria que Jesus chegasse e curasse, mas Jesus queria ressuscitar. Deixa eu falar algo para você, Deus não quer só te curar, Ele quer te ressuscitar. Ele quer transformar completamente a sua vida. A ressurreição aqui tem que ser entendida de maneira ampla. Nós precisamos dar uma máxima interpretação a essa ressurreição. Não é somente a ressurreição dos últimos dias, mas é a ressurreição que acontece todos os dias da nossa jornada. São resoluções definitivas, soluções definitivas na nossa caminhada. Porque o Senhor, irmãos, não quer apenas resolver problemas pontuais, Ele quer transformar por completo a sua jornada. Então ouça, o Senhor não demora. Creia nisso, o Senhor não demora. Ele chega no tempo certo, no momento certo, na hora certa, para definir tudo, para resolver tudo, para transformar tudo. As resoluções dele na sua vida são definitivas. Então ouça, quando parecer que ele está demorando, saiba, ele está chegando, mas ele está chegando para fazer algo muito maior, muito melhor. E foi isso que aconteceu na vida de Lázaro. Maria e Marta esperando que Jesus chegasse para curá-lo, mas Jesus chega para ressuscitá-lo. Mas observe, Jesus estava longe da casa de Maria e Marta. Maria e Marta moravam em Betânia, na Judéia. E depois de 2 dias, Jesus falou bem assim: vamos para a Judéia. O que os discípulos falaram? Os discípulos falaram o seguinte: Jesus, vamos não. Sabe por quê? Agora há pouco nós saímos de lá, os judeus estavam querendo te apedrejar, nós saímos de lá correndo. Os judeus querem te matar, nós não vamos para a Judéia. Aí Tomé, que por muitos é conhecido como um incrédulo, ele fala exatamente isso. João capítulo 11, versículo 16. Projeta para mim, por favor. João 11, 16. Olha o que Tomé fala: vamos também nós para morrer com o mestre. Os discípulos falaram: vamos não, gente, senão os judeus vão nos matar, vão matar o Senhor Jesus, e consequentemente vão nos matar também. Tomé se posiciona e fala: nós vamos, todo mundo vamos, e se for necessário, vamos morrer com Ele. Sabe o que é isso, irmãos? Tomé tinha fé para entregar sua vida pela causa, para morrer pelo mestre. Quem dera eu tivesse a fé de Tomé. Muitos falam, Tomé era incrédulo. Não, irmãos, ele não era incrédulo, ele era um homem de fé. E esse é o tema da nossa mensagem: Tomé, um homem de fé. Um homem disposto a dar a vida pela causa, dar vida por Jesus. Tomé, meus irmãos, demonstrou uma postura que expressava lealdade a Cristo, ao ponto de enfrentar perigo de morte. A fé de Tomé estava disposta a levá-lo a enfrentar perigo, até mesmo de morte. Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ler. Olha que texto tremendo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. São palavras de Jesus que são expressas no livro de Atos. Olha o que Jesus está falando: vocês, meus discípulos, receberão poder do alto, receberão poder do Espírito Santo, e o poder do alto, do Espírito, vai tornar vocês testemunhas fiéis. Essa testemunha, irmãos, a qual nós nos tornamos, não é a testemunha do mundo jurídico. Eu lido com isso todos os dias enquanto advogado, e existe uma diferença muito grande entre a testemunha do ordenamento jurídico e a testemunha da Bíblia. Porque a testemunha do ordenamento jurídico é somente aquela pessoa que viu e ouviu acerca de um fato, ponto. Ela é chamada em juízo para falar o que ela viu e ouviu.
Mas a gente sabe que muitos mentem. Muitos abrem mão de testemunhar aquilo que viu e ouviu. Omitem fatos. Muitos até mesmo mudam o seu discurso em virtude de uma propina ou algum dinheiro que recebe uma vantagem ilícita. Mas essa testemunha da Bíblia, a qual nós nos tornamos, não é a mesma testemunha do mundo jurídico. Essa testemunha aqui está disposta a dar sua própria vida por aquilo que viu e ouviu. A palavra testemunha, ela vem de uma palavra grega, Marte. Diga Marte. Marte é martírio. A testemunha a qual nós nos tornamos é uma testemunha que está disposta a dar sua própria vida por aquilo que viu e ouviu. Irmãos, quem verdadeiramente um dia teve um encontro com o Senhor Jesus, quem um dia viu Jesus, quem um dia experimentou da glória de Jesus, está disposto a dar sua própria vida por aquilo que viu e ouviu. Não é uma testemunha qualquer. O que Jesus está falando é o seguinte: vocês terão tanta comunhão, tanto relacionamento, tanta intimidade comigo, que, se for necessário, vocês vão entregar a própria vida de vocês, em virtude daquilo que vocês conhecem a meu respeito. Essa é a testemunha a qual somos chamados a ser. E é por isso que eu falei, irmãos, que nós precisamos ter muito firme o conceito fundamental dessa série de mensagens. Qual é o conceito? Jesus nos chamou para estar com Ele, antes de fazer coisas para Ele. Porque é a comunhão com Jesus, o relacionamento com Jesus, que gera convicção e fé para sermos testemunhas fiéis. Não é fazer a obra, não é pregar, não é tocar, não é evangelizar que vai gerar fé e convicção no seu coração, para que você seja uma testemunha fiel. Sabe o que gera essas coisas? Intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, comunhão com o Senhor. O que vem a seguir é consequência. Por isso que antes de Jesus designar os discípulos para realizar a missão, cumprir o propósito, pregar, expulsar demônios, Jesus os designou para estar perto. A pessoa que não se relaciona com Cristo, não tem intimidade com Cristo, ela não tem fé e convicção para entregar sua própria vida pelo Senhor. E é por isso, irmãos, que a gente vê escândalos nos dias de hoje. Porque cada vez mais os cristãos que assim se denominam fazem de tudo na vida, ou até mesmo na igreja, mas não têm intimidade com Jesus. Essa morte, a qual a testemunha fiel é chamada a experimentar, não é apenas a morte física, irmãos, porque se for necessário, temos que entregar nossa vida fisicamente falando também, mas essa morte é a morte que experimentamos todos os dias para fazer a vontade de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Porque na prática poucos estão dispostos a abrir mão das suas vidas, a morrer para Cristo, para fazer a vontade dEle. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama a muitos, mas a escolha depende de uma resposta ao chamado. Depende de um sim, todos os dias, ao propósito eterno do Senhor. Essa morte, irmãos, é a morte da renúncia. A renúncia do dinheiro ilícito, a renúncia da prostituição, a renúncia do adultério, a renúncia da mentira, a renúncia do comodismo, a renúncia de tudo aquilo que há em nós que nos afasta do propósito eterno do Senhor. É uma morte diária. E sabe o que eu aprendo, irmãos? A nossa carne, ela tem que ser mortificada todos os dias. Sabia que a Bíblia não fala que a carne, a gente mata a carne? Você viu aquela música? Eu quero matar minha carne. Teologicamente está desalinhado. Porque a carne você não mata, a carne você mortifica.
Mortificai-vos vossos corpos todos os dias, sua carne todos os dias. Sabe o que é mortificar? É a grama lá de casa, que eu estou a ponto já de passar um concreto em tudo, que eu já não aguento todo mês. Porque no início era lindo, maravilhoso. Vou colocar uma grama aqui em casa, vai ficar lindo. Meus irmãos, todo mês é um matagal, que quando eu pisco o olho, choveu uma semana direto, acordei um belo dia, está um mato todo tamanho. Falei, meu Deus do céu, chama lá o cara para cortar essa grama. E aí vai dinheiro. Falei, não, estou fazendo conta, o concreto vai ser mais barato, né, pastor? Vou botar um concreto aqui, vai ser mais barato. Mas o que eu vejo lá? Tem que ficar lá, ó, aparando a grama, com frequência, porque ela cresce. A carne é assim, irmãos, todos os dias você tem que aparar ela, tem que mortificar ela, porque todo dia ela vai querer crescer, aparecer. Se você mortifica hoje, mas não mortifica amanhã, você vai ter problema. Por isso que a palavra do Senhor fala, mortificai a carne, as vontades da carne. Essa é a morte, irmãos, que temos que experimentar todos os dias. Agora ouça, só tem fé para morrer todos os dias, para a vontade da carne, e assim fazer a vontade de Deus, quem vive com o Senhor. Só morre quem vive. Como você consegue entender isso? É um paradoxo, né? Só morre quem vive. Só morre para a carne quem vive com Cristo. Esse é o nosso chamado, irmãos. Quando a gente olha para a vida de Tomé está muito longe de ter sido um homem incrédulo. Sabe por quê? A história vai dizer que Tomé, 52 anos depois de Cristo, ele foi pregar na Índia, debaixo de uma direção do Espírito Santo. Ele foi pregar na Índia e lá ele estabeleceu uma igreja que até hoje tem cristãos lá, denominados cristãos de São Tomé. E quando ele estava lá, o governante daquela região assassinou Tomé a flechada. Tomé morreu fazendo a vontade de Deus. Ele não era um homem incrédulo, pelo contrário, era um homem de fé, que estava disposto a morrer pela causa, morrer pelo propósito do Senhor. Então a primeira qualidade que a gente vê em Tomé é que Tomé estava disposto a morrer para Cristo. E a pergunta que eu faço é: você está disposto a morrer para Cristo todos os dias na sua história, na sua jornada? Irmãos, nós temos um privilégio de morar em uma nação, viver em uma nação, que nós temos liberdade para cultuar o Senhor. Mas não é assim que os nossos irmãos cristãos estão vivendo ao redor do mundo. Na África, cristãos estão morrendo, sendo assassinados em virtude da sua fé. Nós temos um privilégio. Agora ouça, esse privilégio, irmãos, ele vai ser requerido de nós. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós recebemos muito da parte do Senhor. Nós temos uma liberdade, nossa nação, de cultuar a Deus, de exaltar a Deus, de fazer obras de Deus com liberdade. Isso vai ser cobrado de nós, porque nós recebemos muito da parte do Senhor, e nós podemos fazer muito mais para Ele. Quantos creem nisso? Quantos estão dispostos a fazer mais pelo Senhor? Nós podemos fazer mais pelo Senhor, nos dedicar mais, nos entregar mais, orar mais, buscar mais. Nós podemos fazer mais. Então, diga assim: Tomé não era incrédulo, ele era um homem de fé. Segunda qualidade, João 14:5. Abra comigo a sua Bíblia. João 14:5. A maioria dos relatos acerca de Tomé está no Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, né? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. A maioria dos detalhes de Tomé está aqui no livro de João, Evangelho de João. João 14:5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vais.
como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Irmãos, foi por causa de uma pergunta de Tomé que nós conhecemos um dos textos mais importantes do Evangelho. Jesus começou a falar da sua jornada na terra. E ele começa a falar acerca do seu caminho. E aí Tomé, com fome e sede da vontade, de conhecer a vontade de Deus, faz uma pergunta: Senhor, nós não sabemos o caminho, nos ensine sobre o caminho. Qual era a qualidade de Tomé? Tomé era um discípulo que tinha interesse pelas coisas espirituais e pela verdade de Deus. A sede, o interesse que Tomé tinha em conhecer a verdade de Deus, fez com que ele perguntasse: Senhor, para onde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? E essa fome, essa sede de Tomé, foi respondida com uma grande revelação da parte de Jesus. Jesus disse: você quer conhecer o caminho, Tomé? Então ouça, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa revelação, irmãos, é fruto da fome de um homem que era apaixonado em conhecer a verdade do Senhor. Porque assim, quanto mais fome você tem de Deus, mais revelação você recebe. Quanto mais interesse você tem pelas causas espirituais, as verdades espirituais, mais informação do céu você recebe. O nível de conhecimento que você tem, de experiências com o Senhor que você tem, é fruto da sua fome. Quanto mais fome de Deus, mais você acessa ambientes espirituais que Ele tem preparado somente para aqueles que o buscam. Como está escrito na palavra: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. É uma busca de todo o coração. Quanto mais você deseja conhecer, mais o Senhor se revela. Eu gosto de um texto que fala: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos homens é esquadrinhá-las. Sabe qual é a glória de Deus, irmãos? É porque Ele conhece todas as coisas e Ele revela somente para aqueles que o buscam. A glória dos homens é conhecer a Deus, é conhecer ao Senhor, é conhecer o propósito do Senhor. Essa é a nossa glória. Se há alguma glória para nós, irmãos, é conhecer a Cristo, é conhecer ao Senhor. E qual que é a grande revelação que Tomé recebeu? Que Jesus não era o caminho apenas para Tomé, era o caminho para os filhos dele, para a geração dele, para as gerações que viriam após ele. Jesus é o caminho para mim e para você. E aqui Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouça, entre o caminho e a vida tem uma verdade. Diga assim: entre o caminho e a vida tem uma verdade. Se você trilha o caminho através da mentira, você não chega na vida, você chega na morte. Você pode chegar na vida de Deus através da verdade, que é Cristo. Diga: Cristo é a verdade. Então quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando o seguinte: olha, eu sou o átrio, eu sou o lugar santo, e eu sou o santo dos santos. Eu sou o caminho para que você possa chegar ao Pai. E o detalhe, Jesus não fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala: ninguém vem ao Pai. Diga assim: ninguém vem. Sabe por quê? Porque o Pai não está distante dele. Pelo contrário, Ele é a porta, Ele é o caminho para alguém conhecer o Pai. Então ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Aqui, Jesus está invalidando, anulando qualquer outro caminho que possa ser apresentado para conduzir a Deus. Irmãos, não existe outro caminho. E nós precisamos ter esse conceito fundamentado em nosso coração, porque nos dias de hoje, são muitas as filosofias e ideologias que apresentam outros caminhos, que supostamente levam a Deus, e tem muitas pessoas sucumbindo a essas filosofias, a esses pensamentos. O Deus desse século, chamado Satanás, tem lançado mentiras nos dias de hoje, e tem muitas pessoas que estão comendo essas mentiras. Nós não podemos sucumbir ao Deus desse século. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe vida fora da presença do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Então observe, irmãos, Tomé não era um homem incrédulo, pelo contrário, era um homem de fé, que tinha fome de conhecer a verdade do Senhor. E essa revelação veio por causa da fome dele. E muitas pessoas foram abençoadas pela revelação que ele teve, que ele recebeu. Quando você é um homem de fé, uma mulher de fé que tem fome pelas verdades espirituais, não é somente você que é abençoado, sua esposa, seu esposo é abençoado, seus filhos são abençoados, suas gerações são abençoadas, porque aquilo que você recebe alcança eles, te impacta e vai impactar eles também. Então, Tomé, ele era um homem interessado em conhecer as verdades espirituais. Agora observe. Vamos ler João capítulo 20. Porque Tomé, irmãos, em que pese ter muitas qualidades, ele vacilou em determinado momento da caminhada dele. João capítulo 20, versículo 19. De onde que vem essa história de que Tomé é incrédulo? Está aqui, ó. Vamos ler. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana. O primeiro da semana, gente, é o dia do Senhor, é o domingo. Aqui, os discípulos estavam se reunindo no dia do Senhor, primeiro dia da semana, domingo. E estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: receba o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoar os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Agora, olha, irmãos, o versículo 24, o detalhe. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. O que aconteceu, irmãos? Jesus morreu, ele havia feito uma promessa de que iria ressuscitar, mas os fatos que sucederam a morte de Jesus, até a ressurreição dele, foram situações horríveis, de muita tristeza, de muita dor. Muitos discípulos fugiram com medo de serem mortos, outros ficaram amedrontados de ter o mesmo destino de Jesus. E aconteceu que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, após a ressurreição de Jesus. E onde Tomé estava? Ele não foi para a reunião. Isso aqui aconteceu uma semana depois da morte de Jesus. Os discípulos se reuniram, mas Tomé, por alguma razão, a Bíblia não fala, mas por alguma razão, ele não foi para a reunião. Ele não foi para o culto. O que aconteceu naquele culto? Jesus ressuscitado. As portas estavam trancadas. Ele entra, passando pela parede, porque é o corpo glorificado.
espiritual e material ao mesmo tempo. É um corpo híbrido. A gente só vai entender isso quando a gente receber esse corpo glorificado. É um mistério para nós. A mente humana não pode alcançar isso. Mas o fato é que ao mesmo tempo que Jesus passou pela parede, ele falou, pode tocar. Era espiritual e material ao mesmo tempo. Esse é o corpo glorificado. Jesus passa entre a parede, as portas estavam trancadas, e fala, ei gente, estou aqui, eu ressuscitei. E aí, os discípulos que estavam ali tiveram um relacionamento, uma comunhão, um tempo com Jesus. Mas Tomé não estava. Por causa da crise que ele estava vivendo. Por causa de alguma situação que aconteceu com ele. Ele falou, não vou para o culto esse domingo. Vou ficar em casa. Vou assistir esporte espetacular. Ficar em casa. Fazer alguma coisa, esse negócio aí de ir para a igreja. Olha aí o que aconteceu aí, ó. Jesus morreu e nada aconteceu. Eu vou sair fora. E foi nesse culto, irmãos, que Jesus ressuscitado apareceu. E foi um tempo muito maravilhoso na vida dos discípulos. Aí os discípulos falaram com Tomé. Tomé, Jesus ressuscitou. E ele apareceu para nós, Tomé. Acredito não. Só acredito se eu ver e tocar nele. Eu estava pensando sobre isso, irmãos. Por que Tomé viveu um tempo de incredulidade na vida dele? Sabe por quê? Porque ele faltou no culto passado. Às vezes a incredulidade de hoje é consequência da sua ausência no culto anterior. É verdade, gente. Sabe por quê? Porque às vezes foi no culto anterior que veio uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra de vida, que o Senhor se revelou, que o Espírito Santo desceu, tocou no seu coração, te dissipou as suas dúvidas. Às vezes foi no culto anterior que o Senhor tinha uma palavra para você e você faltou. Aí daqui a pouco está você incrédulo, perdido, sem saber para onde, o que fazer, com dificuldades no casamento e sem saber o que fazer. Sabe por que aconteceu isso? Porque no culto anterior você faltou. Pastor, é assim que funciona, está na Bíblia aqui, ó. Tomé não estava no dia do culto, da reunião. Se ele tivesse, ele estaria com essa dúvida? Estaria ou não estaria, gente? Não estaria. Porque Jesus apareceu lá, ele ia tocar em Jesus, ia ver Jesus, ia relacionar com Jesus. Então ouça, irmãos, não falte no dia do Senhor à igreja. Não deixe de vir para a casa do Senhor. Às vezes a sua incredulidade de hoje é resultado da sua falta de compromisso da semana passada. Sua falta de compromisso em estar na presença de Jesus. Sua falta de compromisso de orar, de ler a Bíblia. Sua falta de compromisso em ter o seu devocional. Sua falta de compromisso em vir para a casa de Deus. Daqui a pouco está cheio de crise, de dúvida. Porque os dias de hoje, irmãos, são tenebrosos. Nós não podemos abrir mão das disciplinas espirituais. E congregar é uma delas. A palavra do Senhor diz, não deixai-vos de congregar, como muitos fazem. Não existe, irmãos, igreja online. Igreja é estar junto. Igreja é comunhão, é relacionamento. O online é para a gente divulgar o que a gente está fazendo aqui e alcançar outras pessoas. Às vezes você revê a mensagem, ser abençoado novamente, mas não existe igreja online. Igreja é presencial, é comunhão, é vida em vida. Como você pode dizer glória a Deus? Então ouça. Não estou falando isso para você se sentir pesado quando você não vir ao culto. Às vezes pode acontecer alguma situação de você não poder realmente vir. Mas é cada desculpa, irmãos, que eu vejo para as pessoas não virem para o culto, não vir para a igreja. É cada desculpa que eu vejo para as pessoas não virem para a casa do Senhor. Daqui a pouco está cheio de crise, dificuldade, porque no dia do Senhor que poderiam receber uma palavra de Deus, não estavam. Caia chuva ou caia sol, venha para a casa do Senhor. Não importa o que aconteça, venha para a casa do Senhor. Teve um tempo que eu estava desanimado, não agora, muitos anos atrás. E eu falei com Virgínia, que eu tenho uma mulher de Deus, sabe, gente? Que às vezes até me constrange. Falei, vou ficar em casa hoje.
Ela falou assim: eu não te conheci sentado assistindo televisão. Eu não te conheci sentado no sofá assistindo televisão. Eu te conheci na igreja. E você sabe que eu sou a mulher de Deus. Eu vou para a igreja e você vai também. Eu falei: sim, senhora. E sua roupa já está passada. Toma, bora. E vamos embora para a igreja. Porque é bom você ter pessoas do seu lado para te animar, para te instruir, para se posicionar quando você precisar. Por isso que a palavra do Senhor diz: é melhor você andar de 2 em 2, porque quando um cai o outro levanta. Agora o ruim é quando os dois estão desanimados, porque não oram mais, não buscam mais o Senhor, não lê a palavra. Irmão, se você está desanimado na fé, você acha que você vai ficar animado não vindo para a igreja? Você acha que você vai animar ficando sem televisão? Você acha que você vai ser fortalecido na fé fazendo uma viagem? Não, irmãos, tudo isso é importante. Viajar, se descansa, é um tempo maravilhoso, mas não é isso que vai te animar na fé. Tem que estar na fornalha, irmãos. Quando você tira a brasa do fogo, ela se apaga. Não deixe de estar na presença de Deus. E existe uma unção especial quando estamos reunidos na casa do Senhor, porque a palavra do Senhor declara: quando 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Uma coisa é o que você recebe quando você está em casa, no seu quarto, orando sozinho. Outra coisa é o que você recebe quando você está na igreja com os irmãos. Aqui tem uma unção especial. Aqui tem um fortalecimento especial. Aqui vai acontecer coisas que na sua casa não acontecem. Não deixe de vir. A incredulidade de hoje pode ser fruto da ausência no culto passado, da falta de compromisso do ontem. Então vira para o seu irmão e fala: vem para a igreja, não importa o que aconteça. Agora me chama a atenção, eu estou caminhando para finalizar. Me chama a atenção é que mesmo Tomé expressando uma dúvida, que foi uma dúvida pontual: eu só vou acreditar se eu ver e tocar nele. Jesus, irmãos, em sua graça, bondade e misericórdia, o que ele faz? No outro culto que Tomé estava reunido com os discípulos, o que Jesus faz? Ele aparece novamente. E aí quando Jesus entra onde os discípulos estavam, ele vai direto a Tomé e fala: Tomé, você não teve um tempo de dificuldade, de incredulidade, de dúvida? Vem aqui, Tomé, pode tocar. Jesus voltou, irmãos, a aparecer para os discípulos com um propósito específico. Sabe qual? Sanar a dúvida de Tomé, porque ele não era incrédulo. Ele teve um momento de incredulidade. Essa declaração de Tomé é fruto mais de uma busca de que falta de fé, porque o Senhor conhecia o coração dele. O Senhor sabia que aquela dúvida era legítima, de alguém que tinha visto coisas terríveis, tinha visto ele morrendo, padecendo, os acontecimentos daqueles dias. Então Jesus aparece para Tomé, para sanar a dúvida dele. Porque, irmãos, o problema não é você ter dúvidas, o problema é para quem que você leva as suas dúvidas. O que você faz quando você tem dúvidas? Essa é a grande questão. Jesus voltou tão somente naquele momento, apareceu para os discípulos para sanar uma dúvida de Tomé. E o que me chama a atenção é que quando Jesus fala: Tomé, pode tocar aqui, a narrativa bíblica cessa. E não há menção de que Tomé tenha tocado verdadeiramente em Jesus. Alguns filmes vão retratar Tomé tocando em Jesus, mas não há na Bíblia que Tomé toca nele. Muitos filmes, novelas, mostram essa cena, mas a Bíblia não mostra isso. Sabe o que eu creio? Que não foi necessário Tomé tocar. Quando Jesus entra na presença dos discípulos e Tomé vê Jesus, apenas a presença de Jesus
dissipou toda a dúvida dele. Porque assim, irmãos, quando você está na presença de Jesus, toda a dúvida é dissipada. Você deixa de ter uma fé sensorial. Eu não preciso mais tocar, eu não preciso mais sentir, eu estou tendo comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Somente o fato de Tomé estar na presença de Jesus sanou as dúvidas dele. Sabe o que eu aprendo? A presença de Jesus sana as nossas dúvidas, resolve as nossas incredulidades. Por isso, igreja, não vamos sair da presença de Jesus. Não importa a circunstância, o tempo de dificuldade, o tempo de crise, permaneça na presença do Eterno e todas as suas dúvidas serão dissipadas, resolvidas em nome de Jesus. Ou você acha, irmãos, que eu não tenho dúvidas, que eu nunca tive dúvidas ao longo da minha caminhada enquanto cristão, enquanto pastor? Tem muitas coisas na palavra de Deus que eu não entendo, mas eu conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus. Porque nós humanos não temos a capacidade de entender todas as coisas do Senhor, irmãos. Mas eu conheço meu Deus e eu confio nele. Ele está no controle de todas as coisas. Eu decidi, eu vou permanecer na sua presença, Senhor. Com fé, em tempo de dúvida, de crise, eu vou permanecer. Porque eu sei que no tempo certo a revelação vem, o discernimento vem, o entendimento vem. Eu conheço a sua graça, o seu amor. E essa deve ser a nossa postura, igreja. Permanecer. Permanecer. E esse, irmãos, era Tomé. Um homem de fé, não incrédulo. Um homem que expressou em um momento pontual uma dúvida. Agora observe para a gente finalizar. Olha o versículo. Vamos voltar em João. Vou finalizar aqui, João 20. Versículo 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ouça, Jesus não chamou Tomé de incrédulo. Ele estava pontuando um momento específico na vida dele. Então, você é o incrédulo. Ele falou, não seja incrédulo. Ele está analisando um comportamento específico de Tomé. Porque Jesus nunca rotulou os seus discípulos por suas falhas, por suas dificuldades, por seus dilemas, por suas crises. O Senhor não rotula você quando você erra. O rótulo que Ele te dá é em virtude do chamado que Ele tem na sua vida. Você é filho. E filho sempre será filho. Não importa se erra, se falha, não importa as suas imperfeições. Não deixe com que o diabo te rotule e você parar nesse rótulo que ele te dá. Ah, você é um pecador, você não tem jeito. Ah, você não vai conseguir vencer essa dificuldade. Você não vai conseguir ser transformado. Está vendo só? Errou de novo, falhou de novo. Irmãos, esse é o rótulo que os homens e o diabo dá. Mas o Senhor não te rotula, Ele te restaura. Os homens rotulam, Deus restaura. Se coloque de pé em nome de Jesus.